Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no Salmo 30, mas nós vamos ler apenas o versículo 5, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Essa é a última frase desse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 30. Por isso, nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: como começar o dia com alegria. Nós podemos muito bem começarmos o nosso dia com muita alegria. E nós vamos falar hoje sobre esse tema. É certo que nós estamos vivendo momentos de grande adversidade, momentos em que nós não podemos fazer festas, porque não há nada que comemorar, por causa dessa pandemia, por causa da economia, por causa das adversidades que nós estamos vivendo. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, diz que a champanhe está em franca queda, o mercado desse produto está em decadência. Por quê? Porque as pessoas não têm razões para celebrar. A champanhe é uma bebida em que as pessoas bebem para comemorar. Como não há nada que comemorar, ninguém compra champanhe. Mas, mesmo em meio à adversidade, nós podemos ver razões para você começar o seu dia com toda alegria. Você quer começar o seu dia com toda alegria? Então, observe bem o que o salmista vai mostrar. Aqui ele mostra as razões pelas quais ele começava o dia com grande alegria. O salmista Davi vai mostrar aqui. A primeira razão pela qual o salmista começava o dia com toda alegria era porque ele sabia que os inimigos que ele tinha não iriam prevalecer contra ele. Olha o que diz o primeiro versículo: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Essa é a primeira razão pela qual o salmista começava o dia com toda alegria, porque ele sabia que Deus não ia permitir que os inimigos se intentassem contra ele. E essa é a primeira razão pela qual você deve começar o dia com toda alegria. Você pode ter provações, você pode estar vivendo períodos de grande adversidade, mas o Senhor não vai deixar que o inimigo prevaleça contra você. Mas caminhando um pouco mais, já no versículo seguinte, nós podemos ver que o Senhor era aquele que o tirou da cova. E da mesma forma, devemos começar o nosso dia com alegria, porque o Senhor é aquele que não nos deixa na cova. É o que diz o versículo 2, observe bem o que diz o versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ó Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma. Diz aqui o salmista que ele foi curado por Deus. Deus o sarou quando ele clamou por socorro. Você pode começar bem o seu dia. Você pode começar o seu dia com toda alegria. Sabe por quê? Porque se você orar, se você clamar, Deus vai sarar a sua vida. Deus vai te curar da depressão, da ansiedade. Deus vai te dar um dia tranquilo. É o que ele diz aqui. E no versículo 3, vemos também ele dizendo que ele estava ali numa cova, mas o Senhor o tirou daquela cova. Observe bem que Deus é aquele que nos tira das aflições. Às vezes você pode estar se sentindo numa cova, diante dessas adversidades. Quem é que diante dessa pandemia não está como se estivesse numa cova?
Nós vemos aí as reportagens, as notícias, tanta cova aberta por causa desse coronavírus. Mas o Senhor não vai permitir que você sofra tribulação. Comece o seu dia com alegria, sabendo que o Senhor vai te tirar de toda a cova. Diz o próprio salmista: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Tirou os meus pés de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e nos meus lábios um novo cântico. É por isso que você tem que começar o seu dia com toda alegria, porque você sabe que há um Deus que é capaz de tirar você de toda a cova e de toda a adversidade. Outra razão pela qual você deve começar o seu dia com alegria, porque a ira do Senhor é passageira, mas a sua graça é eterna. É o que diz a primeira parte desse versículo 5. Você deve começar o seu dia com alegria. Por quê? Porque muitas vezes Deus se ira por causa do nosso pecado, porque nós não estamos levando Deus a sério, nós não estamos vivendo uma vida digna. Deus se ira, Deus se aborrece. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos restaura, Deus nos concede grande misericórdia. A sua misericórdia, a causa de não termos sido consumidos, porque ela se renova a cada manhã, elas não têm fim. Essa é outra razão pela qual você deve começar o seu dia com alegria, porque Deus é misericordioso. Por isso, quando você começar o seu dia, ore ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, se corrija diante de Deus, e Deus vai se esquecer do seu pecado, não vai lembrar da sua iniquidade, vai te perdoar e você vai ter uma vida cheia de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são incontáveis, são maravilhosas, e a sua graça é melhor que a vida. A sua misericórdia dura a vida inteira. Outra razão pela qual você deve começar o seu dia com alegria. Você deve começar o seu dia com alegria, mesmo que durante toda a noite você teve tribulações. Olha o que ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ter tido uma noite terrível, eu não sei que problema você está enfrentando, mas às vezes os problemas nos tiram o sono, às vezes nós ficamos ali preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o emprego, preocupados com o filho, preocupados com as circunstâncias. Quantas vezes nós temos noites terríveis, noites de choro, noites de angústia, mas ainda que você sofra a noite inteira, no dia seguinte Deus vai renovar a tua vida, Deus vai te transformar, Deus vai mudar você. Por isso, comece o seu dia com alegria. Nada como um novo dia para esquecermos o passado, para esquecermos as dores, as angústias, as aflições e começarmos um dia com oração, saindo para a luta, saindo para o trabalho. Que Deus realmente possa fazer isso na sua vida. Outra razão pela qual você deve começar o seu dia com alegria é o que diz o versículo 6: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Outra razão para você começar bem o seu dia: Deus não vai deixar você ser abalado. Nada pode abalar a vida do justo. Por isso aqui no Salmo 125 nós podemos ver: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Você pode ter noites de adversidade, você pode ter problemas na vida, mas nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar o seu dia, nada vai deixar você prostrado e vencido, porque o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor o toma pela mão, o Senhor o levanta. Essa é outra razão para você começar bem o seu dia.
você jamais será abalado. No versículo 7, vemos uma outra razão pela qual devemos começar bem o nosso dia. Ele diz aqui: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Sim, você tem que começar o seu dia com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que está no livro de Neemias. Nós podemos ver que o Senhor é que nos fortalece. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, você pode estar passando por terríveis adversidades, mas o Senhor está do teu lado, o Senhor não te deixa, o Senhor não te desampara. Ele está com você durante todos os dias da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala: porque eu aprendi a viver em toda ou qualquer situação contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a nossa força. Que poderá nos fazer o homem? Diz a palavra de Deus. E ainda continuando, nós podemos observar que o salmista vai mostrar outra razão pela qual ele começava o seu dia com toda alegria. Versículo 8 e 9 diz o seguinte: Porque por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova, louvar-te-á, porventura o pó, declara ele a tua verdade. O salmista começava bem o seu dia porque ele clamava ao Senhor e ele sabia que o Senhor haveria de livrá-lo de todo o mal. Sabe como é que você vai começar o seu dia? Comece com oração. Porque quem começa o seu dia com oração vai ter um dia abençoado, vai ter um dia feliz, vai ter um dia de alegria. Sabe por que as pessoas começam já o dia aborrecido, revoltado, xingando, blasfemando, começam já cheio de adversidades? Porque não oram. Quando o cristão ora, Deus abre caminho. Quando o cristão ora, a tristeza vai embora. Quando o cristão ora, os problemas são resolvidos. Deus aplana o caminho, Deus endireita as veredas. Por isso, comece o seu dia com oração e o seu dia será feliz. Como começar o seu dia com alegria? Vamos ver uma outra razão, já nos versículos 10 e 11. Ele diz assim, o seguinte: Ouve, Senhor, e tens compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos e tiraste do meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa é a nona razão pela qual devemos começar o nosso dia com alegria, porque só Deus é capaz de transformar o nosso dia. Ele vai falar assim: converteste o meu choro ou o meu pranto em folguedos. Interessante a gente observar que tem muita gente que tem aquele dom de transformar festa em enterro. O inimigo das nossas almas está sempre tentando estragar o nosso dia, mas só Deus é capaz de transformar o nosso dia. Lembra quando Jesus Cristo entrou na cidade de Naim? Estava saindo da cidade um enterro, o cortejo do filho único da viúva de Naim. De repente Jesus Cristo toca naquele esquife, toca naquele caixão e o filho da viúva se converte, se levanta, ressuscita dentre os mortos. E aquele enterro é transformado numa grande festa, porque todo mundo com grande alegria começou a celebrar a ressurreição daquele rapaz que estava morto e reviveu. Só Jesus tem esse dom. Se você estiver com Jesus, Jesus vai transformar o seu dia. Você pode estar enfrentando o pior problema, você pode estar diante de dias terríveis, mas se você estiver com Deus, Deus vai transformar o seu dia. Deus vai transformar o seu choro, o seu pranto em festa, em folguedos, porque só Ele tem essa capacidade, só Ele vai te cingir de alegria. E a última razão
pela qual devemos começar o nosso dia com toda alegria é que o Senhor é o nosso louvor. Olha o versículo 12 que diz assim: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Sabe como é que nós vamos começar bem o nosso dia? Quando nós aprendemos a louvar ao Senhor. Tem um ditado que diz assim: quem canta, os males espanta. Mas eu gostaria de dizer a você: quem louva a Deus, vence o mal. Lembra quando Saul era tomado por um espírito demoníaco, um espírito maligno? Eles mandavam chamar Davi, Davi entoava a sua harpa, e enquanto Davi louvava o Senhor, os males iam embora da vida de Saul. Assim também é a nossa vida. Quando você começar o seu dia louvando o Senhor, agradecendo a Deus, porque a palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, vosso Pai. Qual é a vontade de Deus? Que estejamos sempre alegres, que possamos cantar louvores. Quando nós louvamos a Deus pela nossa vida, o nosso dia vai ser sempre um dia feliz, sempre um dia de alegria, e o mal não vai prevalecer. Por isso, meu amado irmão, nós enumeramos aqui várias razões para você começar o seu dia com alegria. Não sei se você está me ouvindo pela manhã, à tarde, à noite ou pela madrugada. Não importa. O mais importante é que você precisa, você merece começar o seu dia bem, com toda alegria. Se você seguir as recomendações do salmista, com toda certeza, você terá não apenas um dia, mas todos os dias da sua vida cheios e repletos da alegria verdadeira. E a alegria verdadeira se chama Jesus, porque Jesus é a nossa alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?